Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite abençoada. Estamos aqui para servir e adorar esse Deus maravilhoso. Já adoramos com os louvores, agora vamos adorar ouvindo a palavra de Deus. Que Deus possa estar falando ao meu seu coração. Tenho certeza que Deus está se movendo no meio da igreja pelo Espírito Santo dele. E é mais uma noite onde nós prestamos um culto maravilhoso a esse Deus. Então que nós possamos estar aqui nessa noite com os ouvidos atentos, com o coração quebrantado, né, que você possa estar ouvindo a voz de Deus, que não seja a palavra do homem, mas que seja a palavra do Senhor, que seja o Espírito Santo falando, que não seja o homem, porque aí é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que nós possamos nessa noite aqui ser encaminhados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer mais uma oração antes. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, diante da Tua presença, para nós estamos aqui nessa noite, Pai. Assim, meu Deus, assim como nós te adoramos aqui nessa noite, eu peço a Ti que o Senhor venha falar conosco pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor ponha, meu Deus, aqui nas minhas bocas a palavra que é necessária para a Tua igreja ouvir nessa noite. E que nós possamos sair daqui edificados, Senhor, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem para nos orientar aqui nessa noite, Pai. Assim, Pai querido, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de mim, Pai. E nessa noite, Pai, o Senhor possa estar usando aqui, meu Deus, para que eu possa estar falando, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem me dado, Pai, através da Tua palavra. E que a Tua igreja ela possa estar recebendo, Pai, com o coração quebrantado, com os ouvidos atentos. E que a Tua presença, Pai, se faça, meu Deus, em cada coração nessa noite. E cada um saia daqui abençoado em nome de Jesus. É o que eu te peço, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode dar umas palmas de palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, irmão. Pode se sentar. Fica à vontade. Como o irmão Marquinhos sempre diz, né? A casa de Deus, a alegria nossa de estarmos aqui. Que maravilhoso, né? Então, que vocês possam estar aí realmente ouvindo a voz de Deus. Abre comigo aí no Evangelho de João, capítulo 1. Eu tinha preparado uma mensagem aqui, meus irmãos, mas durante o culto Deus me deu outra palavra. Que nós falamos na rádio hoje, né, pastor? No Evangelho de João, capítulo 1, como isso se tornou hoje a palavra de Deus. E eu quero compartilhar algo conosco aqui nessa noite, nessa palavra também. No Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus, ela diz assim. Evangelho de João, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia. Até aqui, irmãos, vamos estar meditando um pouquinho. Jesus, Ele é a luz do mundo. Existe trevas? Não, existe ausência de luz. Então nós vemos que Jesus, aqui no princípio, Ele estava com Deus. E Ele estava com Deus e Ele era Deus. Jesus, Ele é aquele que criou todas as coisas pelo poder das suas mãos. Nós vemos que Jesus ali, lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos o quê? Que disse Deus, haja luz, e houve luz. Naquele momento nós vemos ali Deus se manifestando através da pessoa mais bendita que podia estar pisando nessa terra um dia, que era Jesus. Haja luz, manifeste a luz, e a luz se manifestou. Começa a criação de Deus através daquilo que era o Verbo que estava com Deus desde o princípio. E a partir de então, o que nós vemos? Nós vemos que Deus, Ele vai se manifestar aqui na terra por conta do quê? Por conta dos nossos pecados. Porque nós sabemos que nós não temos condição de pagar aquilo que nós devemos a Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E por mais que eu e você se esforce para conseguir pagar o preço, nós nunca vamos pagar esse preço. Por quê? Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Porque ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele veio para derramar o sangue precioso por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque Ele está aqui conosco, e Ele morreu lá naquela cruz para poder estar de braços abertos nos recebendo. Aleluia. Se você veio aqui nessa noite, eu tenho certeza que você espera receber algo do Senhor. Eu tenho certeza que o maior milagre da nossa vida é a vida eterna. Ele tem muita coisa para nos oferecer. Ele nos oferece tantas coisas, mas o maior milagre que o ser humano pode receber é a vida eterna. E onde nós encontramos essa vida, irmão do largo? Em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Você pode fazer aquilo que você quiser, você pode correr para onde você correr, não vai ter como você realmente receber a vida eterna se não for por Jesus Cristo. Por isso que no princípio Ele era o Verbo, a palavra de Deus, o Logos de Deus, ali estava ali com Deus, criando todas as coisas. Ele criou tudo imperfeito? Não, Ele criou tudo perfeito, mas por conta de uma
uma palavra que foi dada a Abraão, ele diz, a Adão, ele diz assim, ó, de todas as árvores que estão no meio do jardim, você pode comer livremente, mas daquela árvore que está no meio, você não come. Por quê? O dia que você comer dela, certamente você morrerá. E o que aconteceu naquele momento? Deus, ele estava ali todos os dias, na viração da noite, da tarde, ali manifestando a sua glória, a sua presença ali no jardim, aquele lugar chamado Jardim do Éden, lugar de delícias, o paraíso de Deus. E de repente, ali vem infiltrado quem? Satanás, a serpente. Ela vem para enganar, ela sempre vem para destruir, ela sempre vem para manifestar o que? O mal. As trevas vêm ali e nós vemos o que? A desobediência do homem. A partir daquele momento há um desligamento, há um rompimento, a qual Deus tinha um plano preparado para mim e para você. Por quê? Porque Ele sabia que o homem pecaria, Ele sabia que o homem um dia ia ser falho, o homem ia ser desobediente, mas agora Ele trouxe uma pessoa nesse mundo, obediente, um homem que não teve pecado, um homem que nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, agora se manifestou nessa terra, e Ele veio para purificar aqueles que se arrependem, e confessam o seu nome e creem nele. Aleluia. Por isso que Ele fala aqui, ó, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que existe nessa terra, nesse mundo, nesse cosmos, nada, tudo foi feito por Ele, para Ele, e é todas as coisas. Que maravilhoso é isso. Mas nele estava o que? A vida, e a vida era a luz dos homens. Então, como eu já disse, não existe trevas, existe ausência de luz. Adão estava na luz, mas de repente ele se ausentou da luz. E o que aconteceu? Veio as trevas. Então nós muitas vezes estamos caminhando nessa terra, e antes andávamos como ovelha desgarrada, mas agora Jesus nos encontrou, e agora nós estamos andando na luz. A luz, ela mostra o nosso pecado, ela manifesta a sujeira que estava em nós antes, e agora nós vemos que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor, e esse Redentor chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Então nós vemos aqui nesse momento que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lá em Mateus capítulo 4, irmão, pode para mim, por favor? Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus 4, versículo 16, a palavra de Deus diz algo profundo para mim e para você. Aleluia. Que maravilhoso é o nosso Deus, a palavra de Deus é poderosa, irmãos. Aleluia. Ali diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava assentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Próximo versículo, irmão. Aleluia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer o que? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. O povo que andava em trevas na região da sombra da morte, agora viu uma grande luz, e essa luz se manifestou, e agora aquele povo que estava ali naquele lugar de trevas, agora ele tem a possibilidade de estar vivendo na luz. Que maravilhoso é isso. E aí nós vemos Jesus se manifestando. Mas qual foi a palavra de Jesus ali naquele momento? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está chegando naquele momento na pessoa bendita de Jesus. E agora nós vemos que aquele povo que andava na região da sombra da morte, agora ele vai sair daquela região e vai estar andando na luz. Mas para andar na luz é necessário uma coisa, irmãos. É necessário o que? Arrependimento. Se não tem arrependimento, não anda na luz. Por quê? Aí você se engana a si mesmo, engana o teu coração, se você não arrepende de todo o teu pecado. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem exceção de ninguém. Ninguém é salvo por fazer caridade, por ser bonzinho, por ajudar o próximo. Não. Você faz isso porque você é salvo. Você faz isso porque você ama Jesus. Aquelas pessoas que tentam se justificar por obras, eles estão caindo da graça. Aquelas pessoas que tentam justificar pelas obras da lei, elas estão caindo da graça. Por quê? Nós somos salvos pela fé, pela graça por meio da fé. Isso é salvação eterna. Aleluia. Então nós vemos aqui que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Imagina isso, irmãos. As trevas manifestadas agora na terra, de repente vem a luz. E as trevas não podem resistir a ela. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que realmente manifesta a sua glória com poder. E aonde ele se manifesta, a mudança de vida. Aonde ele se manifesta, a transformação, a justificação, a redenção. Aleluia! Aonde Jesus está, ali está realmente a presença do Pai. Aí nós vemos o quê? Que ele era Deus. Ele era Deus? Ele era no passado? Será? Será que ele continua sendo Deus ou não? Sim, ele continua sendo Deus, porque é o mesmo que foi antes, é hoje e eternamente. Esse é Jesus, porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o
fim. Ele não tem começo, ele não tem fim, porque como Deus, ele é eterno. Como homem, ele veio nessa terra, ele derramou o seu sangue, mas ele partiu daqui, e a palavra de Deus fala que a morte não pôde contê-lo. Por quê? Ele venceu a morte por mim e por você. Ele tomou as chaves do inferno da mão de Satanás, e ele falou aqui: não, agora você não tem mais vez. Sabe por quê? Porque agora vai vir um povo aí, um povo escolhido, vai vir um povo que vai crer em mim, esse povo vai ser salvo, e eu vou levar ele para o paraíso comigo, aleluia. E aí nós vemos Jesus cumprindo a sua missão, ele cumpre a missão, e nós temos uma missão para cumprir também, não temos? E qual que é a nossa missão? Ser verdadeiros adoradores. Por quê? O Pai procura aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Existem 3 pessoas no meio da igreja de Deus, irmãos. Existem aqueles que conhecem sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. Existem aqueles que conhecem muito pouco sobre Jesus, mas eles conhecem muito Jesus na sua intimidade. Agora existem aqueles que conhecem sobre Jesus e também conhecem o íntimo com Jesus. Então nós vemos que há 3 tipos de pessoas na igreja: aqueles que realmente têm uma intimidade com o Senhor, esse realmente vive para Cristo. Aqueles que conhecem somente a palavra, eles ficam muitas vezes ali tentando viver uma coisa, na verdade nem se esforçam. Por quê? Porque eles ficam na letra só, eles não vivem no Espírito. Se você não viver no Espírito, não adianta nada você conhecer a palavra de Deus. Você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse, não vai adiantar nada, mas você precisa conhecer Jesus intimamente, aleluia. Eu estava ouvindo uma história esses dias, irmãos, e eu achei interessante porque havia um jovem que era o cara das redes sociais. Ele publicava vídeos todos os dias, ele falava de Jesus, ele conhecia, ele era um cara eloquente, falava muito bem de Jesus, as pessoas muitas vezes eram comovidas por aquilo que ele falava, ele tinha muitos seguidores ali. E um belo dia uma senhorinha chegou para ele, uma senhora simples, humilde, ela chegou para ele e falou assim: filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, ele disse. E aí ela falou assim: você fala tão bonito de Jesus, você fala tão bem da palavra de Deus, mas como que você está intimamente com Ele? Aí naquele momento veio uma tristeza no coração dele. Por quê? Porque ele conhecia tudo. Ele pegava a Bíblia e falava, ele narrava, ele pregava, ele proclamava a palavra ali, tinha eloquência, mas de repente aquela pergunta veio no coração dele. Por quê? Ele precisava conhecer intimamente Jesus. Naquele momento ele vai para casa, ele reflete, ele entra no quarto, ele via tudo aquilo que ele tinha de material ali, onde ele tinha, né, seus vídeos ali para postar, suas mensagens no notebook. Ele fecha o notebook, ele põe de joelho e começa a chorar. Ele não fala mais nada, ele começa a chorar, e de repente o Espírito Santo vai envolvendo ele. E naquele momento ele começa a sentir a presença de Deus de verdade. Por quê? Ele conhecia muito sobre Jesus, mas ele ainda não conhecia Jesus. Nós temos que ser assim, irmãos. Nós temos que conhecer sim sobre Jesus, mas mais profundamente ainda, intimamente no nosso coração, nosso relacionamento com Ele todos os dias. Por quê? Não adianta a gente vir no culto somente, não adianta a gente ficar só no domingo, ouvindo a palavra que o pregador prega. Não, nós temos que ter um relacionamento pessoal com Ele, nós temos que ter um momento de intimidade com Ele, na palavra, na oração, na comunhão, irmãos. Por quê? A palavra de Deus fala assim: quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, que Ele vai te responder, aleluia. O que é o quarto? O Marquinhos já pregou aqui sobre isso, irmãos. O quarto não é aquele lugar onde a gente dorme, pastor. O quarto é o secreto com Deus, irmãos. O quarto é aquele lugar onde você vai para a guerra, onde você vai ali estar prostrado diante de Jesus, onde vai vencer as batalhas da sua vida. Por quê? Você vence quando você está de joelho clamando. Não adianta você tentar lutar pelas suas próprias forças, não. Por quê? Você não consegue vencer. Mas se você se colocar diante de joelho, diante daquele que é o Todo-Poderoso, Ele guerreia por você, Ele faz justiça por você, Ele vai vencer a batalha por você, meu irmão, minha irmã, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus fala aqui para nós que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós estávamos nas trevas, mas a luz resplandeceu na minha e na sua vida, e a palavra de Deus fala que as trevas não prevalecem sobre a luz. E se você está na luz, não há trevas que vai dominar mais sua vida. Por quê? Aquele que está em Cristo, o maligno não toca, aleluia. Aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar. Por quê? Porque nós somos guardados por Ele, nós somos protegidos por Ele. Às vezes você tem uma situação que você vai passar difícil na sua vida, como eu passo também. Às vezes você vai passar por um momento de enfermidade, você vai passar por um momento de luta no relacionamento, você vai passar por um problema no trabalho. Mas o que acontece? Você está sendo guardado por Cristo Jesus, aleluia. E Ele vai te guardar todo o tempo, porque a palavra de Deus fala assim: que
os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso é o nosso Deus. Mas aqui, abre comigo, irmão, por fazer um favor, lá em Hebreus capítulo 1. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias. Que jeito, irmão? Pelo Filho, e o Filho é o verbo de Deus, é a palavra que fala com você no teu coração, é a palavra que manifesta a presença de Deus, é a palavra que revela o Pai. Por quê? Quem pode conhecer a Deus se não for através de Jesus? Ninguém. É somente através de Jesus que nós vamos conhecer o Pai, porque Ele está no Pai, o Pai está nele. Aleluia. Quando o Filipe chega para ele e fala assim, Senhor, mostra para nós o Pai, é que nos basta, é só isso que eu preciso, mostra o Pai. Ele fala, Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, e você pede para mostrar o Pai, Filipe. Quem vem a mim vê o Pai, você não crê que eu sou do Pai e o Pai está em mim? Então nós vemos ali que Jesus expressa a imagem do Pai. Aleluia. O Filho unigênito é aquele que tem a essência do Pai. Aleluia. Então nós vemos, pode pôr o verso seguinte, irmão, estou fazendo favor. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ele constituiu o herdeiro de tudo. Jesus tem a preeminência. Ele é o herdeiro de tudo. Ele é aquele que herda todas as coisas. Lá em Hebreus, em Efésios capítulo 1, versículo 13 ali, capítulo 12 ali, capítulo 1, versículo 12, vamos lá em Efésios 1, 12, irmão. Efésios 1, 12, quando eu falar algo de mim, deixa eu falar pela palavra de Deus, aleluia. Efésios 1, 12, Efésios 1, 12, aleluia. Olha o que ele fala ali, versículo 11, irmão Du. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nele digo que também fomos feitos herança, nós somos feitos herança do Senhor. Ele tem uma herança para dar para mim e para você, que é a vida eterna, e também nós somos herança dele, aleluia. É o nosso relacionamento com ele, ele nos trazendo para perto, e nós chegamos ali como herança do Senhor, aleluia. Ele nos predestinou para que nós possamos fazer o quê? Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Predestinar aqui não é escolher aquele que vai ser salvo, aquele que vai escolher nada, não. Predestinar é aquele que está em Cristo Jesus. Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você realmente é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, aleluia. Mas nós olhando para essa palavra, a gente vê que ali no princípio ele criou todas as coisas. Ele falou aos pais pelos profetas, agora ele nos fala através do Filho. O Filho é o verbo de Deus. Colossenses capítulo 1, irmão Du, fazendo favor, Colossenses 1, versículo 14, aleluia. Colossenses 1, 14, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim: em quem temos o que? A redenção, pelo que? Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Verso seguinte: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Vamos entender esse versículo aqui, irmão. O qual é a imagem de Deus invisível? É aquele que tem o resplendor da glória, é aquele que veio da terra e mostra para nós o Pai, é aquele que falou assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem. Por quê? É nele, é por ele, é para ele, é todas as coisas. Então nós encontramos a vida verdadeira nele se manifesta a vida, aleluia. Ele é a luz dos homens. Mas aqui no verso seguinte, no verso 16, ele diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo que foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e você está aqui para Ele também, para servi-lo, para adorá-lo, para buscá-lo de todo o coração. Aleluia. Nós estamos aqui com o objetivo de estarmos adorando esse Deus vivo, aleluia. Porque Ele nos prometeu o céu, irmão. Ele nos prometeu a eternidade. O que nós temos aqui nessa terra? Nós temos momentos de prazeres, momentos de alegria, mas na verdade o que mais importa é a eternidade, é o céu, é a eternidade com Cristo Jesus, aleluia. E aí no verso 17, irmão Du, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é antes de todas as coisas. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender o Cristo, né? Deus,
e o Jesus homem. Jesus, ele é Deus, mas também ele é homem. Por quê? Por que ele é homem? Porque precisava do sangue de um homem, o sangue de um cordeiro imaculado, sem mácula, derramado na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Lembra de Abraão? Abraão, ele foi ali diante de Deus, um homem que era o pai da fé. Mas de repente, Abraão, ele tem um filho chamado Isaac. E Isaac era o homem, Isaac era o filho da promessa. Ele sabia que realmente ele tinha aquele filho, Abraão, mas era um filho prometido, a qual sua mulher Esther, todo mundo sabe essa história, mas aí de repente Deus faz um tratado com ele. Abraão, eu quero uma coisa de ti, sacrifica o teu filho para mim. Abraão não se hesitou, ele levou o filho, levou a lenha, ele levou o cutelo e ele foi para aquele monte. Ele falou para o filho: vamos, filho, que tem algo para a gente fazer ali. E ali foi os seus servos também junto com ele. Chegando ao pé do monte, ele falou assim: nós subiremos, mas nós voltaremos. Mas ele sabia que ele ia sacrificar o filho. Ele sabia que ele ia ter que matar o filho. Por quê? Naquele momento eu penso assim, irmãos, que Abraão estava colocando mais o amor no filho do que o amor em Deus. Então Deus faz uma prova, não somente por causa disso, mas para mostrar a essência do cordeiro que ia ser morto, aleluia. Ele fez aquilo para provar para nós que realmente nós temos que entregar tudo para Deus. Nós não podemos trocar o nosso Deus por nada nessa terra, seja nossos filhos, seja nossa família, nossa esposa, nosso marido. Não, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai amar melhor seu filho, você vai amar melhor sua esposa. Se você amar a Deus acima de tudo, meus irmãos, você vai saber amar de verdade. Sabe por quê? Porque Deus é amor, aleluia. Então que nós possamos amar de verdade a Deus, e a tua vida vai ser preenada conforme a vontade dele. Se você ama de verdade o pai, você vai amar de verdade o teu irmão, você vai amar de verdade a tua irmã, você vai amar de verdade a tua esposa, teus filhos. Por quê? A essência do amor está em você, e a essência do amor é Deus, irmãos, aleluia. Que maravilhoso é esse Deus. Então nós vemos que antes de todas as coisas ele subsiste, e todas as coisas foram feitas por ele, aleluia. Vamos voltar lá no Evangelho de João, irmãos. Vamos voltar lá. Daqui a pouco minha voz está acaba. Daqui a pouco eu não tenho voz mais. Aleluia. Vamos lá no Evangelho de João de novo, irmão. Aleluia. Vamos para o versículo seguinte. Deixa eu abrir de novo, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele está manifestando a sua presença aqui hoje. Aleluia. Deus é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele tem todo o poder. Aleluia. Verso 6, irmão, fazendo favor. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Verso seguinte. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Que coisa, irmãos! Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse homem foi o homem a qual Jesus mesmo disse: entre nascido de mulher não existe ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Mas espera aí, ele é maior, agora é menor? Como que é essa história? Jesus, ele falou: entre os nascidos de mulher não existe ninguém maior que João Batista. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho. Ele é o enviado de Deus para que ele preparasse, aplainasse o caminho, para que chegasse ao Messias, chegasse Jesus, aleluia. E aí nós vemos esse homem, ele nascido de mulher, e não tem ninguém maior que ele. Muitas pessoas dão honra a Maria, dão honra ao Santo Expedito, ao João, ao Pedro, a isso, aquilo, mas na verdade a palavra de Deus fala que não existe ninguém maior do que João Batista. Como que um homem comedor de feijão, igual nós aqui, é maior que ele? Não tem como, porque Jesus disse: entre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que ele. Por quê? Porque ele veio para preparar o caminho. E quem que era João Batista? Era filho de Zacarias. Ele era filho de Isabel. Ali naquele momento, quando Isabel estava grávida, a palavra de Deus fala que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, aleluia. Quando Jesus ali estava no ventre de Maria, Maria se aproxima de Isabel, o que acontece? A criança que estava no ventre de Isabel, ela pula, ela começa a se mover de uma maneira diferente, irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta ali no ventre de Isabel. Por quê? Ele era cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa que vem
enviado para preparar o caminho para Jesus tem que ser cheio do Espírito Santo, senão você não consegue fazer. E João Batista veio, mas um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para quê? Para que testificasse dele mesmo? Não, para que testificasse da luz. Ele veio para apontar a Jesus, ele veio para preparar o caminho. Ele veio para que as pessoas pudessem crer através daquilo que ele estava mostrando, não para ele, porque ele mesmo disse que eu diminua, que Jesus cresça, mas que eu diminua. Ali nós vemos João Batista, a Bíblia fala assim que ele veio preparar um povo bem disposto para o Senhor. Ele veio preparar um povo bem disposto, por quê? Porque ele veio para chamar as pessoas ao arrependimento. A pregação dele qual que foi? Arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura? E ele começa a pregar e as pessoas começam a ouvir. As pessoas começam a ouvir, multidões sendo batizadas por ele, e de repente ele está fazendo aquele batismo, de repente olha para o lado, pastor, ele olha e vem um homem em sua direção, aquele homem vindo em sua direção, ele olha ali para aquele homem, ele começa a se maravilhar, porque aquele não era um homem qualquer, aquele era Jesus, ele vinha vindo em direção a ele fala, Senhor, eu não sou digno do Senhor de batizar a ti, mas Senhor, eu quero ser batizado por ti, Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias, as correias da tua sandália, e o Senhor vem até mim, mas ele fala assim, deixa, João, para que assim se cumpra toda a justiça, aleluia. E ali Jesus, ele é batizado por João, naquele momento. Então João Batista entendeu que realmente ele tinha que cumprir o quê? A justiça de Deus. Jesus veio para cumprir a justiça no meu e no seu lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui fala que ele não era luz, mas para que testificasse da luz. Você que está aqui hoje, você é luz. Você está testificando de Jesus? Você realmente testifica de Jesus? Porque as pessoas, meus irmãos, elas não veem Cristo. Espiritualmente a gente vê com os olhos da fé, né, pastor? Mas fisicamente nós não vemos, mas as pessoas estão vendo eu e você. As pessoas estão vendo eu e você, como eles viram João Batista, um homem que comia gafanhotos, se alimentava de mel silvestre, que viveu nos desertos, agora pregando o arrependimento de pecado, e as pessoas olhavam e viam algo diferente dele. Era a luz, era o Espírito, era a presença do Pai que estava se manifestando dele ali. Então nós vemos que nós também temos que ser luz. Nós temos que preparar hoje o quê? O caminho para a volta de Jesus. Ele está voltando, irmãos. E como que está o nosso coração? Como que está a nossa vida? Como que nós estamos diante desse Senhor que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, aleluia. Ali no verso 10 diz assim, ó, ali no verso 9, e ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mas espera aí, ele ilumina todos? Sim, ele ilumina todos, mas nem todos querem ficar debaixo da luz de Cristo. Nem todos, infelizmente, querem estar debaixo dessa luz. Sabe por quê? Porque a luz, ela manifesta o pecado, ela manifesta a sujeira. Abre comigo lá em João 3, por favor. João 3, capítulo 3. Olha o que diz aí. João capítulo 3, no versículo 17. João 3, 17, aleluia. A palavra de Deus diz assim, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, mas quem vem para a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, aleluia. Então ele não veio para condenar, ele veio para salvar, porque condenados nós já estávamos. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar, ele veio para trazer vida. E agora nós estamos na luz, por quê? Ele mostrou para nós realmente quem nós éramos. E agora nós entendemos. Você só vai entender quem você é quando você vir para a luz. Porque muitas pessoas estão se perguntando, quem sou eu? Você sabe, Natanael, eu sou Natanael, eu sou a Lu, eu sou o irmão Silvinho. Você sabe quem você é, mas fisicamente, espiritualmente, você sabe quem você é? Qual que é a sua identidade espiritual? Qual que é a sua identidade no reino de Deus? Qual que é a sua identidade realmente para a presença do Pai? É isso que nós temos que descobrir. Nós somos realmente descobertos quando nós entregamos a vida para Jesus. Aí você consegue entender quem você é de verdade, aleluia. Então nós vemos que João, ele veio para mostrar o que? A luz, para testificar da luz. Mas ele estava no mundo, no verso 10.
Aleluia. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Verso 11. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu. Aqui tem duas questões aqui, o seu e os seus. Guarda isso no teu coração. Por quê? Ele veio para o que era seu. Seu, toda criatura. Ele veio para que todo mundo pudesse crer nele. Ele veio para todos. Mas os seus não receberam. Quem que são os seus aqui? São os judeus. Eles não receberam Jesus. Ele veio para o seu. Ele veio para todos, porque ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Mas aí nós vemos o que? Os seus não receberam, mas depois no verso dele não conheceram. Ele veio para que era seu, e os seus não receberam, mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Todos quanto receberam a Jesus, irmãos. Não é simplesmente vir no culto. Quem quer aceitar Jesus? Pessoa bem, aceita Jesus. Aí ela vai embora, passa do culto, quer aceitar Jesus de novo. Não, aceitar Jesus, irmão, é você deixar de fazer morada. Ele realmente fazer morada dentro de você, e a partir de então você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aí as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. É verdade, faz novo, faz tudo. É transformação de dentro para fora. Ele limpa de dentro para fora, ele transforma a nossa vida. Mas todos quando receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas peraí, então nem todos são filhos de Deus? Não, infelizmente não. Porque ele fala aqui, todos aqueles que receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, o mundo foi criado por ele, nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que você vem para a luz, você nasce de novo, você é gerado pela palavra, você se torna filho de Deus, aleluia, ele se torna filha de Deus. Por quê? Porque você crê no nome dele, aleluia. Mas crer é uma palavrinha pequena, mas é profunda, irmãos. Crer, muitas pessoas, como Jesus disse, o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas não, eu tenho que confessar com meus lábios e crer com o coração. O coração tem que estar pulsando por Jesus. O meu coração tem que estar em Cristo Jesus. Então eu confesso ele com a boca, mas o coração está aqui batendo. Eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero aprender de Jesus, eu quero ter intimidade com Jesus. Tem que ser assim a nossa vida, aleluia. E aí nós vemos o que? No verso 13, irmão Du, os pais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem nasce da carne é aquele que é nascido de pai e mãe. Ele é nascido como criatura. Ele foi criado por Deus. Aí nós vemos o que? Aquele que é nascido aqui da vontade de Deus. É o que é nascido da vontade de Deus, que se torna filho de Deus. A vontade de Deus é que jeito? Boa, perfeita, agradável. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformeis com esse mundo, mas antes renovar pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus, para que vocês provem qual seja boa, perfeita, agradável a vontade de Deus, aleluia. Para você provar, você tem que nascer, você tem que ser gerado. Aí você vai provar todos os dias a bondade de Deus na sua vida, aleluia. Por quê? Você vai ver Deus trabalhar e fazer coisas fantásticas. Os irmãos têm testemunhado aqui da presença de Deus, o que Ele tem feito, e você também vai ser realmente transformado dia após dia, aleluia. Mas aqui diz assim. Deixa eu falar uma coisa, o irmão Val sempre fala, né, irmão Val? A gente sempre fala isso. Aquele que nasce uma vez, ele morre duas. Aquele que nasce duas vezes, ele morre uma vez só. Por quê? Aquele que nasceu do pai e da mãe, ele vai morrer a morte física, ele vai morrer a morte espiritual, a separação total de Deus. Aquele que nasceu do pai e da mãe, nasceu também da palavra de Deus, nasceu foi gerado pelo Espírito, ele morre uma só vez. Por quê? Ele passa pela morte física, mas ele não parte pela morte espiritual. Por quê? Porque você realmente agora, você está em Cristo Jesus. Ao partir dessa terra, nós somos o quê? Levado para onde Ele está. Vamos receber um corpo de glória, sim. Nós vamos em espírito. Mas um dia Ele vai voltar, nós receberemos o que? Um corpo glorificado, aleluia. Você já imaginou esse corpo, irmãos? A qual você vai ter um dia, aquele dia que Jesus voltar nos ares e buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar a sua noiva, a trombeta vai tocar, e com a voz de alarido Ele vai vir. De 20 benditos do meu Pai para o descanso que eu vos tenho preparado, aleluia. Naquele momento Ele vai levar a gente para a eternidade, irmãos, com um corpo transformado. Aquele corpo que Jesus ressuscitou, aquele corpo que estava ali, Ele mostrou para nós tudo. Ele foi exemplo. Ele falou assim: como vocês estão vivendo,
vivendo, vocês vão ser transformados também um dia, aleluia. Enquanto estamos aqui na terra, estamos buscando o quê? Cada vez mais ser lapidados por Deus, porque Ele fala que nós temos que crescer na estatura do varão perfeito, aleluia. Que maravilhoso é isso. Mas aqui no verso 14, irmão, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A minha voz está acabando, irmãos. Daqui a pouco eu não falo mais nada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do dia do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. Você já imaginou a palavra se materializando? Haja luz e houve luz. Apareceu ali a manifestação de Jesus. Jesus não foi criado, irmãos. Porque quando fala de primogênito, não está falando de primeiro criado por Deus, não. Por quê? Primogênito tem o sentido do quê? Daquele que realmente é o primeiro de Maria, né? E ele que realmente é aquele que tem toda a essência do Pai. Primogênito no sentido do quê? A palavra de Deus fala que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele cumpre tudo em todas as coisas que cumprem nele. Então nós vemos que Jesus, ele é o primogênito de toda a criatura. Ou seja, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Mas aqui fala que o verbo se fez carne, então nós vamos agora como agora do unigênito do Pai. O unigênito, irmãos, aqui é interessante porque muitas pessoas entendem-se como um único gerado, né, irmão Marquinhos? Mas não, ele não foi gerado, ele foi, sempre será. Esse é Jesus, ele é o princípio e o fim, né? Ele é o alfa e o ômega, ele sempre existiu. Mas o unigênito, por quê? É da mesma essência do Pai, é os mesmos atributos do Pai. Mas Jesus é maravilhoso. Mesmo que seja em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se despojou da sua glória, veio nessa terra, viveu como homem, e ali nós vemos o que? Ele cumpriu na humildade aquilo que ele veio fazer, porque ele podia fazer muitas coisas. O Evangelho de João fala que se fosse realmente relatar tudo que ele fez, na verdade, não teria livros para conter, mas ele fez muitas coisas, mas ele fez ali sempre clamando ao Pai. Por que ele clamava ao Pai? Porque ele está mostrando um exemplo para nós, irmãos. Porque ele falava assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, o Senhor tem misericórdia. Quando ele ora para a igreja, pela igreja, sabe o que ele fala? Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, não, mas que o Senhor livre eles do mal. Quando ele estava orando por mim e por você, Jesus orou por mim e por você, irmãos. Ele fez uma oração ali em João 16, falando: olha, eu não peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor livre, que tire eles do mundo, não, mas livra eles do mal. Você acha que Jesus está livrando eles do mal? Não, lá que está. Ele está tirando todo embaraço do pecado que de perto nos rodeia, para que a gente viver uma vida abundante com Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 15, irmão, vamos encerrar, logo vamos encerrar, irmãos, senão não vou estar falando, aleluia. E João testificou dele e clamou, dizendo: este é aquele que eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Olha que coisa louca que eu estou falando aqui, ó. Ele testificou e clamou: este é aquele de quem eu dizia: ele vem após mim, mas ele fala aqui: ele é antes de mim, porque ele é primeiro do que eu. Jesus, ele sempre existiu na eternidade, na glória. O Cristo, a palavra Jesus significa Salvador, o Cristo significa ungido, então ele é o ungido de Deus. E se você se considera cristão, você é um pequenino ungido de Deus, você é um pequenino ungido de Deus. Por quê? A palavra cristão significa pequeninos ungidos. Então, se nós somos ungidos, tem um motivo. Qual é o motivo? Manifestar a glória de Deus aqui na terra mesmo. As pessoas têm que olhar para nós e ver o quê? Ver Cristo brilhando em nós, em nossa vida, todos os dias. Para quê? Porque as pessoas não são atraídas pelas palavras que nós falamos, não, irmão. Elas são atraídas quando ela vê que você é a essência do Espírito. Porque a luz, ela atrai. A luz atrai. As palavras, você pode falar, você pode pregar, você pode cortar bananeira, fazer o que quiser. Mas se você não tiver a luz, se você não tiver o Espírito, irmão, as pessoas não vão ser atraídas. Sabe por quê? Porque a árvore é conhecida pelo fruto. E se o fruto não condiz com a árvore, o que acontece? Você vai falar, e as pessoas falam: mas peraí, o cara está falando, mas o que está acontecendo? Ele está vendo a coisa? Então, se nós realmente manifestamos a luz de Cristo, as pessoas são atraídas. Elas vêm, elas vão falar: peraí, que igreja que você vai? Aonde que é? As pessoas têm o costume, meu irmão Marquinhos, quando ela se conversa de Jesus com as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam: o que é? Mas que igreja que é? Onde que é? Aí você fala: é o Cristo, é Ele que mudou a minha vida, é Ele que mudou a minha história. Por quê? Onde nós estamos é uma bênção, sim, vamos lá para você conhecer. Só que o que acontece? Você mostra para ele que é Cristo. Porque se ele vir pela religião somente, o que vai acontecer com ele? Nada. Ele tem que vir pelo Cristo. É lógico que se ele vir e ouvir a palavra tocar no coração dele, vai ser transformado. Por isso nós estamos aqui. Porque nós temos comunhão com os outros. Nós vivemos em comunhão. O consuado que os irmãos vivam em comunhão. Aleluia. Então nós estamos
estamos aqui porque Jesus está aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está cansado, irmãos? Está cansativo? Vamos acabar isso aqui? Então vamos lá. Verso 16. Diz assim, ó. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Bênção, plenitude é bênção. Nós estamos recebendo a plenitude de Deus. É graça sobre graça. Por quê? A graça é o favor merecido. Eu e você não merecemos. Alguém aqui merece alguma coisa de Deus? Alguém aqui pode falar assim, eu sou o cara. Eu mereço Deus. Ó Deus, eu mereço porque, o senhor está vendo como que eu sou bonzinho, como que eu faço? O senhor tem que me abençoar porque eu sou bom. Não, nós não somos bons. A palavra de Deus fala que nós somos maus. Mas, bom é aquele que está em nós. É aquele que faz a diferença. É aquele que faz a diferença no meu, no seu coração, na minha, na sua vida. Ele é bom. Quando o jovem rico chega para ele, bom mestre. Ele fala, bom é o pai. Por que me chamas bom, né? Por quê? Nós vemos que Jesus era bom sim, só que ele estava apontando para o Pai. O Pai o tempo todo. Por quê? O Pai realmente é onde nós chegamos à eternidade, nós vamos estar com o Pai. Jesus ele fala assim, ó, quando ele estava falando em João 15 ali, eu vou chamar vocês agora, sabe o quê? De amigos. Eu não vou chamar vocês de servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que acontece com o seu Senhor, né? Mas vocês serão meus amigos, se vocês guardarem os meus mandamentos. Vocês serão meus amigos. Amigo, irmão, é intimidade, irmão. Amigo é aquilo que você compartilha. É que você fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui e começa a bater para Deus. Você começa a confessar seus pecados, suas culpas. E você começa a falar com Ele. É o melhor amigo que você pode ter, Jesus. Às vezes você pode estar pedindo uma oração para os irmãos, para o pastor, tudo. Glória a Deus por isso. Só que se você não tiver um amigo Jesus do teu lado todos os dias, não adianta nada. Você precisa ter Jesus como amigo. Aquele amigo fiel, inseparável, que está com você todos os dias. Aleluia. Verso 17, irmão Du, está acabando, hein? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. A lei ela tem princípios, irmãos, muito importante. Lei moral, lei cerimonial, lei civil, tinha as leis alimentares. A lei foi dada por Moisés, mas a lei moral, ela permanece eternamente. Jesus é nosso Senhor, é nosso descanso. Jesus é aquele que realmente nós podemos descansar nossas almas. A lei moral você encontra ela todinha no Testamento, se você for ver na Bíblia. Todinha você encontra ela lá. Mas a lei cerimonial apontava para quem? Para Jesus. A lei cerimonial aponta o tempo todo para Jesus, por quê? A Páscoa, os pães asmos, nós vemos ali a festa dos tabernáculos, nós vemos todas as festas judaicas apontando para Jesus. É a lei cerimonial. Então nós permanecemos na lei de Deus, mas aqui fala que a lei foi dada por Moisés. Mas a lei tinha um papel importante, irmão. Por quê? Ela apontava para o Cristo. A lei, ela serviu de tutor, de aio, para guardar um povo, até que Jesus viesse. Quando Jesus veio, o que acontece? Se cumpre a lei de Deus. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, não cuideis que eu vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E ele fala assim, no final ali, ele fala no verso 20, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder dos religiosos, vocês não vão entrar no reino de Deus. Por quê? Os judeus se realmente vangloriavam porque guardavam a lei, eles se justificavam por obras, eles achavam que tinha que ser salvo por obras. Mas aí não, aí Jesus vem e agora o que acontece? A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos por Cristo Jesus, aleluia. Mas a graça e a verdade vieram. Graça, favor merecido. Verdade, Jesus. A graça e a verdade se manifestou nessa terra. Jesus é a própria graça, o próprio verbo encarnado. Por quê? A graça e o verbo, e a verdade, ela veio, então ela se manifestou em Cristo Jesus. Verso 18, para a gente encerrar. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então o que eu tenho para dizer para você nessa noite, que se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem o Pai. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você tem Jesus, você está sendo guardado. Você vai ser protegido por Ele. E eu tenho certeza que se você tem Jesus, você vai andar com Ele até o fim da tua vida. Por quê? Porque Ele está te esperando de braços abertos lá na glória para te receber um dia. Para me receber um dia.
Então que nós possamos andar com Ele o tempo todo, irmãos. Porque o Verbo se manifestou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E Ele está aqui nessa noite, e Ele quer que você realmente viva conforme Ele tem falado. Por quê? A palavra de Deus é o que nos guia. Eu vi uma frase esses dias, aí eu encerro. A nossa fé, ela não é burra. Por quê? Uma fé burra é como um carvão apagado. Uma fé burra é como um carvão apagado. Para nada serve a não ser para sujar. Onde ele vai, ele suja. Porque ele não tem chama, ele não tem fogo. Então a nossa fé é uma fé inteligente. Por quê? Porque nós somos, a palavra de Deus fala que nós fomos gerados pela palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então uma fé que não é uma fé inteligente, uma fé que não vem pela palavra, o que acontece? Uma pessoa que fala que é cristão, mas ela não vive pela fé, é como um carvão apagado. Onde ela vai, ela suja. Onde ela vai sujar. Por quê? Porque ela precisa da chama, ela precisa acesa, ela precisa de brasa viva ali queimando. Por quê? Porque onde ela for, ela vai ser fogo, ela vai ser luz, ela vai manifestar a presença de Deus. Então que nós possamos ser um carvão abrasado, vivo, cheio de chama, incendiando, onde a gente for, para a gente poder chegar e aquilo incendiar. E a palavra de Deus fazer o quê? Fazer com que as pessoas sejam atraídas através da luz de Cristo em nós.